O interteaching é um método de ensino que deriva da tradição das teorias da aprendizagem da psicologia comportamental. Como tal, esse método leva em consideração principal a observação e o controle das contingências do ambiente de estudo. Análise de contingências é uma ideia central da psicologia comportamental e significa estudar como o ambiente influi, com seus estímulos, sobre as pessoas que ali estão. Então, os métodos de ensino comportamentalistas pretendem analisar as condições presentes num ambiente de estudo, como uma sala de aula, para organizá-los melhor de acordo com os objetivos de manter os alunos mais motivados, engajados, atentos, participantes. Confira nesse vídeo como o interteaching faz isso. As propostas comportamentalistas de aprendizagem, que vieram antes do interteaching, apresentaram algumas ideias que consideraram essenciais para um processo de ensino escolar. Medidas devem ser tomadas para que a aprendizagem seja ativa, ou seja, tem que ser incentivada a participação dos alunos, em vez de eles ficarem em atitudes passivas, apenas ouvindo as aulas e muitas vezes nem prestando atenção. Aplicar testes frequentes leva os alunos a ficar mais atentos e ativos, diferentemente do modelo padrão de provas a cada 2 meses. Também é importante, tanto para os professores quanto para os alunos, terem feedbacks frequentes, ou seja, ambos poderem aferir se o aprendizado está ocorrendo conforme desejado. O engajamento tem a ver com interesse, participação e motivação do aluno. E uma questão importante em propostas de ensino comportamentalistas está no conceito de reforço. O esforço de aprender do aluno deve ser reforçado, recompensado com alguma coisa, de preferência que seja logo na sequência do seu esforço. Tudo isso junto busca a efetividade. Vejamos agora um esquema do que é a proposta de um método comportamentalista de ensino, o interteaching. Trata-se de uma conversação mutuamente informativa entre 2 ou mais pessoas que leva a uma discussão global da turma e, ao final, tem uma aula expositiva. Ou seja, é uma aula em 3 etapas. Essa primeira etapa é chamada de discussões diádicas, porque a sala de aula é dividida geralmente em duplas, para discutir um tema que foi separado para aquela aula. É apresentado pelo professor um guia de estudo, que contém algumas questões que vão nortear os estudos dos alunos, e um material de leitura para ali os alunos se instruírem, seguindo o guia de estudo. Enquanto acontecem essas discussões entre as duplas, o professor transita pela sala, parando um pouco com cada dupla, ouvindo o que eles estão discutindo e tirando eventuais dúvidas. No momento da discussão global, o professor incentiva todas as duplas a participarem e vai desenvolvendo os itens do guia de estudo. Após essa discussão, os alunos preenchem um pequeno relatório, em que fazem algum comentário sobre as suas dificuldades que foram encontradas. O professor usa esses relatórios e as observações que fez enquanto circulava pela turma para dar a aula expositiva final. Então ele tira as dúvidas e também pode expandir o tema para questões que não foram tratadas até aquele momento. Vamos acrescentar alguns detalhes ao que já foi comentado. Para a conversação mutuamente informativa, é interessante fazer alteração nos grupos ou nas duplas, porque isso é considerado uma variação positiva de contingências,
Ou seja, quando você troca as duplas, troca as pessoas que estão em interação, isso vai enriquecer a discussão que eles estão fazendo. Então, o ideal é não repetir as mesmas duplas em todas as aulas. A gente fala em duplas, mas é também possível fazer com trios ou quartetos. Só que parece que o número de duas pessoas é o ideal, porque quando você tem apenas duas pessoas, não tem como a terceira ou a quarta pessoa ficar meio que se escondendo da discussão, deixando que os outros participem e ela ficando excluída. Essa parte da conversação entre as duplas não deve passar muito de 40 minutos, para não tomar tempo demais, porque lembrando que ainda tem as outras etapas da aula. Esse guia de estudo e esse material fornecido tem umas coisas interessantes a dizer. Primeiro, é incentivado que os alunos não busquem materiais extras de consulta. Então, o material fornecido pelo professor já deve ser completo o suficiente para que o aluno não precise perder tempo procurando material fora daquilo ali. Então, ele vai gastar o seu tempo todo fazendo as discussões. As perguntas que são colocadas nesse guia, elas devem ser perguntas que requeiram um tipo de reflexão, de raciocínio. Os alunos vão fazer a leitura do material para buscar respostas mais complexas, mais amplas, e não apenas ficar buscando dados, não apenas completando uma lista de informações, mas raciocinando sobre aquilo. Esse material pode ser dado ou no início da aula, ou talvez um dia ou alguns dias antes. Quando o material é muito complexo, é interessante que ele seja distribuído antes para o aluno ter tempo de estudar bastante. A maioria das vezes, no início da aula vai ser o suficiente. De qualquer forma, é preciso que o professor fique bem atento ao que ele coloca tanto no guia quanto no material, porque ele tem que se ater aos objetivos daquela sessão, ao assunto que vai ser discutido ali, aos tópicos necessários para que a discussão seja proveitosa e o tempo disponível. A discussão da turma, que envolve todas as duplas, é um momento em que o professor vai estimular que haja uma articulação de conceitos e que raciocínios sejam desenvolvidos, somando o que cada dupla traz para formar esse raciocínio geral da turma. Os alunos vão preencher aquela avaliação dizendo quais foram as dificuldades, porque isso vai ajudar depois na aula expositiva. Essa aula expositiva acontece ao final daquela sessão, ou pode ser que aconteça no dia seguinte. Quando o professor deixa para o dia seguinte, ele vai estar aproveitando que vai ter mais tempo para ele consultar as anotações que os alunos fizeram, ele vai fazer uma listagem dos pontos mais interessantes que ele precisa desenvolver naquela aula. Quando a aula acontece no mesmo dia, ela tem a vantagem de estar com o conteúdo fresco na cabeça dos alunos. De qualquer forma, o professor vai levar para essa aula as questões mais recorrentes que ele observou acontecendo ali nas discussões. Sobre os testes. Os testes eles são interessantes para que o professor possa acessar o progresso dos alunos. Então, em vez de deixar acumular a matéria e dar um teste ao final do bimestre, o professor aplica testes em cada sessão de estudo. Ele vai vendo se os alunos estão progredindo e os próprios alunos conseguem ver se estão ou não aprendendo a matéria. Isso também serve como motivador e produtor de engajamento nos alunos. O aluno vai se dedicar mais à sessão porque ele sabe que ao final vai ter um teste. Inclusive, esse teste vale ponto. Pouco ponto para não sobrecarregar o valor de uma aula só, mas vale alguma coisa. Esses testes também fazem o aluno pensar um pouco mais sobre a matéria e ajudam a melhorar a retenção de longo prazo daquele conteúdo que foi colocado. Vamos considerar agora algumas vantagens e limitações desse método em comparação com o sistema de aulas convencionais. Por esse método, conseguem-se respostas mais ativas do aluno, já que ele é chamado a participar da construção da sua própria aprendizagem. A interação com o professor é maior, visto que ele, ao circular pela sala, tem contato com cada aluno. A avaliação da aprendizagem é frequente, por conta da participação dos alunos e dos testes aplicados em cada sessão. Por causa de tudo isso, a retenção de conteúdo tende a ser maior. Uma limitação é o tamanho das turmas.
Se a turma for numerosa, vai dar um número alto de duplas e o professor não dará conta de prestar atendimento a todas elas. Um certo risco também que se corre é que os alunos que ficam muito tempo em interação em duplas nas suas discussões possam acabar passando informações ou análises erradas um para o outro. Isso requer que o professor fique atento e atuante nas partes da aula que cabem a ele, para que ele perceba e corrija isso caso venha a acontecer. Por fim, é possível fazer adaptações e ajustes a esse método, de acordo com as necessidades, possibilidades e preferências de cada professor. Mas os propositores do método destacam que não se mude demais a ponto de descaracterizar o método, mudando a ordem das coisas, por exemplo, pois o método, como foi apresentado, foi testado em diversos estudos.